Graça e paz, eu sou o pastor Edmar Ribeiro e o tema da semana é inveja e maldade. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14, versículo 30. O tema a ser abordado trata-se de dois graves pecados que jamais deveriam ser encontrados na vida do cristão: a inveja e a maldade. A inveja leva à maldade e esta afasta o homem do Criador. Todo aquele que pratica a iniquidade será julgado e condenado por Deus. Infelizmente, muitos dos que afirmam servir ao Senhor praticam a maldade e depois hipocritamente esconde-se atrás das mansuetudes e da humildade. Mas o Todo-Poderoso não se deixa enganar pelas aparências. No devido tempo, conforme a parábola do joio e do trigo, arrancá-los-á e os lançará no lago de fogo. A inveja é um sentimento maléfico, é o mesmo que cobiça. É um sentimento de desgosto ocasionado pela felicidade do outro. Invejar é cobiçar, é desejar o que é de outra pessoa. Tal sentimento nasceu da frustrada tentativa de Satanás em apoderar-se dos atributos divinos. Lúcifer invejou a Deus, queria ser maior que o Todo-Poderoso. No jardim do Éden, a serpente despertou algo parecido em Eva, levando-a ao desejo de ser como Deus. Esse sentimento ainda motivou o primeiro homicídio da história. Por isso, a manifestação da inveja entre os servos de Deus é condenável por sua palavra. A maldade é uma ação maligna. A pessoa que pratica a maldade é naturalmente perversa e está sempre pronta a prejudicar e a ofender ao próximo. O Senhor abomina os iníquos de coração e os que têm prazer em praticar o mal. Os filhos do profeta Eli faziam o que era mal diante de Deus e tiveram por sentença a morte. Todo invejoso age de forma dissimulada, hipócrita e ímpia. O tal não fica impune. A inveja leva à maldade. Quem se deixa contaminar pela inveja vive angustiado e planejando o mal do seu próximo. Aliás, a maldade é precedida pela inveja. As Sagradas Escrituras dão exemplos reais deste duplo pecado. Em Gênesis encontramos a história de Caim, que, consumido pela inveja, assassinou o seu irmão Abel. Tempos depois, os irmãos de José, movidos pela inveja, venderam-no como escravo para o Egito. Nos evangelhos, deparamos-nos com os sacerdotes que, por inveja do Senhor Jesus, tramaram a sua prisão e morte. O homicídio cometido por Caim nasceu da inveja que ele nutria do seu irmão Abel. Ele apresentou uma oferta ao Senhor, que por causa da sua disposição de seu coração foi rejeitada por Deus, ao passo que a de Abel foi aceita porque este amava a Deus. O problema não estava na oferta em si, porque Deus era adorado no Antigo Testamento tanto por sacrifícios vegetais quanto animais. O real problema está no ofertante. Vendo que o semblante de Caim decaíra por causa da inveja e do ódio que ele nutria contra o seu irmão, Deus advertiu quanto ao pecado que jazia à porta. Mas Caim permitiu que a inveja se transformasse em ódio, que mais adiante levara-o a planejar e a executar o assassinato de seu irmão. Em consequência de seu crime, Caim é banido da presença do Senhor. O crente deve aprender a controlar as suas emoções, pois os nossos atos geram consequências que às vezes acompanham-nos durante toda a vida. José era o filho amado de Jacó, por isso recebeu de seu pai um presente que o distinguia de todos os seus irmãos.
Além disso, teve certa vez 2 sonhos que, interpretados, mostravam toda a sua família curvando-se diante dele. Tais fatos suscitaram a inveja e a maldade de seus irmãos, pois eram-lhes inadmissível que o seu irmão caçula viesse um dia a dominá-los. Tomados pela inveja, venderam-no como escravo para o Egito. Mas, passados 13 anos, o Senhor o exaltou. O escravo hebreu tornou-se governador do Egito, e nessa condição pôde salvar sua família, inclusive os que intentaram-lhe o mal. Mais tarde, eles vieram a reconhecer o seu pecado e a reconhecer que Deus, de fato, estava operando uma grande salvação por intermédio de José. A vida do cristão fiel não pode ser dominada pela inveja, pois tal sentimento é perverso. A Bíblia ensina que devemos nos alegrar com os que se alegram, mas o invejoso não consegue alegrar-se com o sucesso e o êxito dos outros, pois não tem escrúpulos e tudo fará para se apossar daquilo que não lhe pertence. Infelizmente, há muitos que invejam cargos e posições, esquecendo-se de que é o Senhor Deus quem chama e capacita os seus servos para obras específicas. O invejoso, porém, não entende isso. Por isso, vive amargurado de alma. Quem nutre tal sentimento precisa depressa correr aos pés de Cristo e buscar o perdão e a misericórdia. Se assim não proceder, não herdará a vida eterna. No âmbito familiar, o homem e a mulher que sinceramente serve a Deus não age com malícia ou com astúcia. Cristo convida-nos a aprender com ele e a sermos mansos e humildes de coração. A família cristã deve ser diferente e firmar-se como exemplo a ser seguido. No lar, por conseguinte, não pode faltar o amor, a paz e a mansidão. Se por acaso você estiver sofrendo com algum familiar, suporte a provação e vença o mal com o bem. O trabalho é o lugar onde passamos a maior parte do nosso tempo e onde também, por vezes, se encontram pessoas invejosas, incompetentes e malignas. Nesse ambiente, o servo de Deus deve aprender a compartilhar a sua fé sem prejudicar o seu trabalho e demonstrar, através de atitudes, que é diferente. Não faltam relatos de pessoas que sofrem abuso moral e que têm a sua fé confrontada a todo instante. O desejo de alcançar cargos e posições não é condenável, desde que isso ocorra de forma ética e com o fruto do esforço e dos méritos pessoais. É inadmissível um servo de Deus agir de forma desleal e antiética. Devemos ser o sal e a luz para influenciar positivamente o nosso ambiente de trabalho, a fim de que o nome de Cristo seja glorificado. Ainda que você seja prejudicado, haja de maneira cristã. O Senhor, no devido tempo, o honrará. Falar sobre maldade dentro da igreja pode parecer desnecessário, mas, infelizmente, há lobos em pele de ovelhas e joio em meio ao trigo. Há muitos que, em nome de Deus, planejam o mal, ensinam heresias e profetizam mentiras, trazendo dissensões, rebeliões e escândalos entre os santos. A maldade tem minado a fé de muitos. Quantas pessoas, alvos de calúnia e de deslealdade, não se acham desviados do caminho do Senhor? A palavra de Deus diz que 6 coisas são odiadas pelo Senhor. A 7ª ele abomina: semear contendas entre os irmãos. Mesmo que você esteja padecendo perseguições
por parte dos falsos irmãos, prossiga fielmente, pois o Senhor reservou-lhe uma grande recompensa. Conclui-se que quem serve a Deus verdadeiramente não deve sentir inveja do seu próximo, nem praticar o mal. O Senhor chamou-nos para ser luz em meio às trevas. Assim, se você está sendo alvo de inveja ou de maldade, procure olhar para o alto, para aquele que lhe dá a salvação e o livramento. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Jamais esqueça que os olhos do Senhor estão atentos. Ele é justo e o seu rosto está voltado para os retos. Este foi o vídeo da semana. Curta, compartilhe e siga-nos nas redes sociais. Se inscreva no canal. Deus te abençoe.